Bem-vindos e bem-vindas ao 74º reunião anual da SBPC, com o tema Ciência, Independência e Soberania Nacional. Então, uma grande satisfação coordenar esse painel. Meu nome é Assis, eu sou professor da Universidade Federal de Ceará. Teremos aqui 3 ilustres palestrantes que irão expor aqui suas visões acerca do tema. O professor Carlos Saito. O professor Carlos Saito ele é professor titular do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas, da UNB. Teremos também aqui, compartilhando aqui essa mesa, a professora Sinara Bloch, que foi graduada em Engenharia Civil pela Universidade do Vale dos Sinos. O terceiro palestrante é o Jorge Enoch. Jorge atualmente é diretor da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. Então, vamos dar início agora ao conjunto de palestras, e aí eu convido já de pronto o professor Carlos Saito para fazer a sua fala. A ideia é fazer uma apresentação, apresentar uma visão geral da Global Water Partnership, um pouco do seu histórico de atividades aqui no Brasil e na América do Sul. Primeiramente, a Global Water Partnership tem um histórico iniciado em 92, com essa diretriz das resoluções da Conferência de Dublin, assumidas pela Rio 92. Em 95, o PNUD e o Banco Mundial fazem um chamamento global para que se constitua uma Associação Mundial pela Água, e aí, em resposta a esse chamamento, surge a Global Water Partnership, que, então, oficialmente surge em 96 com a constituição da sua sede em Estocolmo. E suas atividades se voltam, então, para o desenvolvimento do marco conceitual da gestão integrada de recursos hídricos baseado nos princípios de Dublin. A Global Water Partnership se constitui como uma rede global, com uma estrutura hierárquica organizada em nível regional. Então, nós temos 13 regiões reconhecidas, acreditadas como regionais da Global Water Partnership: Caribe, América do Sul, América Central, África Ocidental, África Central, África do Sul, África Oriental, Mediterrâneo, Europa Central e Oriental, Ásia Central e Cáucaso, Sul da Ásia, China e Sudeste da Ásia. Temos hoje 77 países que são reconhecidas como associações nacionais, então Country Water Partnership, e mais de 3.000 organizações membros em mais de 180 países. Aqui na América do Sul, primeira Country Water Partnership reconhecida foi a Venezuela, em 2005, depois Brasil e Peru, também no ano de 2005, Uruguai, então se constitui, a partir dessa massa crística, a Regional da América do Sul em outubro de 2006. E, posteriormente, nós temos, então, a consolidação da GWP na Argentina, Chile e Colômbia. Então, hoje nós constituímos 7 países aqui na América do Sul e está em processo de andamento a organização em outros países. Aqui no Brasil, de 2003 a 2005, tivemos um processo de constituição da GWP aqui no Brasil, com uma série de iniciativas, de seminários, de publicação de livros, e a proposta de criação da revista Gestão de Águas da América do Sul, a REGA, em parceria com a BRH, que hoje se chama ABR Hídrico. Após 2005, com a acreditação, você tem uma série de iniciativas em termos de seminários e congressos, focando na capacitação em termos de gestão integrada de recursos hídricos. Depois você tem um período de um certo
ostracismo, e em 2014, 2015, você tem um processo de reerguimento a partir de um chamamento realizado pela Agência Nacional de Águas. Então, e a partir daí retoma-se uma série de atividades, organizando workshops numa área muito específica, onde havia uma experiência consolidada de direito internacional de águas, puxado pela Universidade de Brasília, um foco no Toolbox, que é uma caixa de ferramentas voltada para o desenvolvimento de capacidades na área de gestão integrada de recursos hídricos. E, dando sequência, então, de 2016 a 2019, outros workshops foram realizados em termos de direito internacional, de águas transfronteiriças. Desenvolvemos um esforço muito grande para traduzir para o idioma português vários documentos técnicos da GWP e procuramos trazer as temáticas valorizadas, priorizadas no âmbito da GWP global, para que no Brasil, então, começamos a avançar no sentido de estabelecer cooperações do Brasil através da GWP com países lusófonos na África. Posteriormente, né, essas atividades no Brasil começaram a ganhar mais notoriedade e reconhecimento no âmbito global, então, e a BR Hidro, então, começou a realizar atividades bancadas pela GWP em parceria sobre gestão de recursos hídricos, gestão de conflitos internacionais, águas transfronteiriças. E, finalmente, neste ano também conseguimos publicar um capítulo num livro da Unesco a partir de uma ação pontual financiada pela GWP América do Sul. Com esse breve histórico, nós priorizamos, dentro dos temas lançados globalmente, 4 temas: águas transfronteiriças, água e clima, objetivos de desenvolvimento sustentável e o Toolbox e educação, desenvolvimento de capacidades. Existe uma revista científica, revista de gestão de água da América Latina, que surgiu em 2004 sob os auspícios da Global Water Partnership, e a gente vem trabalhando cada vez mais no fortalecimento dessa revista como um porta-voz regional de trabalho sobre gestão de águas. E tivemos também a oportunidade de participar de uma força-tarefa global no desenvolvimento de um manual de ensino voltado para professores universitários, de forma que pudessem se apropriar da caixa de ferramentas, o Toolbox da GWP, sobre gestão integrada de recursos hídricos. Então, essa produção traz uma série de, digamos assim, roteiros de aulas prontas e linkadas à estrutura do Toolbox na plataforma da GWP, de forma a potencializar a formação dos estudantes de graduação nas universidades. Então, ela trabalha em cima de planejamentos estratégicos para ter uma certa coordenação de ações globalmente falando, e aí estamos na vigência de um novo plano estratégico global 2020-2025. Então, a gente, assim que o plano foi elaborado e consolidado no final de 2019, produzimos um artigo científico na Rega para fazer a divulgação, o entendimento desse plano.
né, que visa basicamente pensar na necessidade de uma ação urgente, coordenada, que leve a mudanças efetivas de atitude. E que, neste momento atual, os temas assumidos como prioritários globalmente foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a cooperação transfronteiriça e a resiliência do clima. Seriam, digamos assim, transversalmente trabalhadas a partir da mobilização da juventude, o engajamento do setor privado e levando em consideração a necessidade de uma igualdade de gêneros. Eu vou encerrar aqui, deixar o recado de que nossa tarefa neste momento é fortalecer a rede Global Water Partnership no Brasil, na América do Sul, e a gente conseguir, a partir disso, encaminhar melhor nossos esforços para alcançar uma segurança hídrica, né, com apoio da gestão integrada de recursos hídricos. Então, obrigado. E passamos em seguida, né, a ouvir a professora Sinara Bloch, a quem já também agradeço imensamente aqui a contribuição. Obrigado, Sinara. A palavra está com você. Eu vou compartilhar rapidamente aqui uma apresentação para guiar minha conversa. Eu queria primeiro, só rapidamente, apresentar a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, para então entrarmos nessa nossa parceria com a AGWP. Então, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos é uma associação profissional, ela não tem fins lucrativos e ela tem um objetivo principal de congregar os estudantes profissionais, gestores, enfim, todos interessados na questão do avanço do planejamento da gestão hídrica, da pesquisa científica e do apoio técnico, né, do ensino técnico universitário. E se oferece o quê? A comunidade toda ligada à água, o conhecimento com base nesta ciência. E por isso que a gente promove fóruns, discute as prioridades estratégicas para o desenvolvimento da gestão de recursos hídricos. A gente tem uma editora que já publicou mais de 70 títulos de livros técnicos sobre recursos hídricos no Brasil, e que são amplamente utilizados, são base de bibliografia para os alunos e professores universitários e gestores públicos. Há livros também em formato digital e que são distribuídos gratuitamente aos associados, ou seja, o associado da Associação Brasileira de Recursos Hídricos pode acessar os livros digitais de forma gratuita. A gente tem 2 periódicos, a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, a RBRH, que desde 78, sem nenhuma interrupção, concentra grande parte da produção técnica e científica da comunidade brasileira no setor e também como fonte de consulta e referência para as pesquisas e tomadas de decisão. Não obstante isso, a nossa revista de gestão de água da América Latina, que é o nosso periódico técnico-científico, que tem a parceria com a GWP, tem o objetivo, então, de disseminar e promover o intercâmbio dos estudos e pesquisas desenvolvidas na América Latina na área de gestão de recursos hídricos. Nós temos um simpósio brasileiro de recursos hídricos, que é o nosso principal evento na área de recursos hídricos, que acontece a cada 2 anos, e nos anos ímpares, sempre na última semana de novembro, e que tem uma presença maciça e regular de centenas de profissionais e inúmeros trabalhos técnicos e científicos. Os eventos regionais acontecem também de forma bienal. Então, a associação tem comissões técnicas, que é a base das questões temáticas que são desenvolvidas, temáticas das áreas que são desenvolvidas na nossa associação. Então, tem o Encontro Nacional de Engenharia de Sedimento, o ENES, como, por exemplo, né, o Nacional de Águas Urbanas e de Gestão de Riscos e Desastres, entre outros. Todos podem ser acessados, tanto os que já ocorreram como os que vão ocorrer no site da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. A parceria com a GWP, ela começa não exatamente em 2019, que é quando a gente reativou os motores,
mas desde 2003 a 2005, quando houve essa criação da gestão da Rega, né? E algumas questões também relativas a livros que foram publicados, a participação em parceria em alguns dos seminários da GWP, e após 2005, eu particularmente, professor Saito, eu utilizei os teus dados por relembrar questões que a gente evidencia a nossa parceria, né? E em 2019 também tivemos um forte apoio em parceria da GWP para a realização do 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que ocorreu em novembro de 2019 em Foz do Iguaçu, que ocorreram com várias mesas redondas com exposições de questões temáticas importantíssimas, com parceria e apoio também da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a Unesco. Voltando a essa parceria com a GWP Brasil e EBR Hídrico, em 2021, contamos com uma parceria para a realização da webinar sobre a gestão de recursos hídricos no cenário internacional, que ocorreu no dia 27/8/21, e outra webinar no Água em Pauta, que é um programa de webinars que a associação tem, e que todo mês a gente faz um Água em Pauta, no mínimo um Água em Pauta, e em 2021 tivemos esses dois, um do gestão de recursos hídricos no cenário internacional e o outro sobre os desafios da gestão de conflitos internacionais em recursos hídricos. A Rega, em especial, é uma revista, né, que é a nossa grande parceria da Associação Brasileira de Recursos Hídricos com a GWP, e ele tem todo esse contexto de inserir questões relativas aos estudos de caso, questões relevantes, as questões já comentadas anteriormente. Inicialmente e continuamente, essa é uma grande oportunidade de internacionalizar, né, a nossa ciência da água em parceria com os países membros do GWP. Então, todo aquele mapa que o professor Saito apresenta, a gente entende que é uma grande oportunidade de nos parcerizarmos a uma internacionalização de forma a trazer ideias, pensamentos, trazer e trocar ideias, pensamentos e questões relevantes à gestão integrada de recursos hídricos. Somos bastante parceiros no enfrentamento dos desafios que aí estão impostos para a gente, como a questão das mudanças climáticas, a resiliência ao enfrentamento dos resultados dos eventos climáticos críticos, na construção e estabelecimento de instrumentos legais que possam se institucionalizar e que permitam uma segurança jurídica, né, de aplicabilidade da gestão hídrica com metas ao desenvolvimento sustentável, ou seja, em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Também dou um destaque aos esforços que têm ocorrido de forma conjunta, tanto da GWP quanto da Associação Brasileira de Recursos Hídricos com a ciência aberta. E parcerias sempre vão ser relevantes para a Associação Brasileira de Recursos Hídricos e vejo que para a GWP também. Então, acredito que essa nossa parceria ela é relevante, é fundamental para a gestão da água, porque se prioriza, se prima pela forma responsável, construtiva e oportuna para um futuro positivo, né, construtivo, a todas as questões que rapidamente coloquei aqui. E então agradeço a quem está nos assistindo, agradeço de novo aos colegas e em especial, né, ao Assis, ao Saito e ao Jorge, que aqui compartilha esse momento comigo. Então, Jorge, a palavra está com você. Bom, eu vou fazer uma apresentação sobre o projeto Pipiripau, que foi um projeto premiado pela GWP e que hoje faz parte do rol de projetos e iniciativas que a própria GWP divulga pelo mundo como boas iniciativas a serem replicadas. Temos aqui, vou falar do projeto Produtor de Água na Bacia do Pipiripau, aqui no Distrito Federal. É uma bacia que tem um pedacinho em Goiás e 90% do seu território dentro do Distrito Federal. Então, mas vocês vão ver aí para frente que ele é fruto e objeto de uma grande parceria, como bem disse aí a Sinara e o próprio Saito anteriormente, dessa importância das parcerias. Temos um livro sobre o projeto, então quem quiser se informar
mas só entrar no site da DASA, tem a parte de publicações, vocês vão ter acesso a esse livro, né? Bom, é uma relação, um contexto inicial para dizer que os principais usos da água no Distrito Federal são para abastecimento público e para irrigação. Tem pouca gente que acredita, mas é verdade, no Distrito Federal nós temos já 34 mil hectares irrigados dentro do quadradinho, lembrando que aqui a gente só tem 5.800 quilômetros quadrados, estamos numa região de nascente, tem nascente dentro do quadradinho, uma parte, né, a parte norte vai para a Bacia Tocantins-Araguaia, a leste, desculpa, para a Bacia do São Francisco, e para baixo aqui tudo vai para a Bacia do Paraná e a grande Bacia do Rio da Prata. Então, assim, é uma região de nascentes, ou seja, pequenos rios, com 3 milhões de pessoas, 34 mil hectares irrigados, isso tudo em apenas 60 anos de existência do Distrito Federal, quando a capital foi movida do Rio de Janeiro para cá. Então, vejam que é um desafio grande, está aí o nosso mapa de áreas irrigadas, em alguns casos a gente tem, enfim, situações de risco de conflito entre o setor agrícola e o setor de abastecimento público dentro do Distrito Federal. Em verde tem os pivôs centrais, então aqui na Bacia do São Francisco, praticamente pivô central, irrigação pivô central, a parte de grãos, mas essas partes vermelhinhas são os pequenos produtores produzindo parte de horticultura e fruticultura. E aqui na Bacia do Descoberto também, outra bacia que abastece, essa da esquerda, abastece 1.800.000 pessoas, e essa da direita, que é a Bacia do Pipiripau, tá? Essa captação é a captação do Pipiripau, não tem reservação, né? Vejam que não tem reservação, não tem um reservatório de fato, é só de elevação de nível, e você tem aqui, a água daqui é fundamental para o abastecimento de aproximadamente 200.000 pessoas, e na bacia nós temos aproximadamente 600 produtores rurais. Isso é o que tem acontecido com a chuva e com a vazão ao longo do tempo. A chuva diminuiu em torno de 25% na região, e a vazão diminuiu em torno de 48%. Lembrando que gestão de recursos hídricos a gente costuma fazer por alguns dados estatísticos, essas estatísticas vão nos apertando cada vez mais, e durante um período de alguns anos de chuva abaixo da média, nós tivemos conflitos muito sérios. Na bacia do Pipiripau, a gente já tem conflito lá há mais de 10 anos, e, enfim, era algo que vinha acontecendo muito mais que 10 anos. Tá? Era uns 20, 30 anos, a gente convive com alguns conflitos lá. Nós temos um canal de irrigação também da década de 80, que vinha tendo alguns problemas, era um canal na terra, direto na terra, né? Então, decidiu-se várias instituições trazer esse projeto, uma iniciativa da ANA, da Agência Nacional de Água, criado lá perto do ano 2002, 2003, tá? Na Bacia do Pipiripau começou em 2010, o projeto a ser estruturado e efetivamente implementado em 2013, 2014. Então, o objetivo é minimizar riscos de impactos de conflitos pelo uso da água na bacia, por meio de boa governança, gestão integrada de recursos hídricos e aplicação de boas práticas em zonas rurais. Então, está aqui a estrutura de governança do projeto, que é algo riquíssimo, tá? Você ter 17 instituições trabalhando de forma conjunta e coordenada em determinada bacia hidrográfica, 17 instituições, entre elas todas aquelas que estão envolvidas com o tema da água e também com temas relacionados à gestão do território, gestão do recurso, seja ela em nível nacional ou estadual, no caso aqui do Distrito Federal, né? Porque aqui é meio estado, meio município. Então, ele é coordenado pela ADASA, mas vejam aqui o número de instituições que nós temos participando, todas elas citadas aqui embaixo. E é importante que se mostre isso, porque o projeto não é um projeto da ADASA, não é um projeto do Jorge, não é um projeto do Zé, do João, da Maria, do Francisco, é um projeto que pertence a todo mundo, todos os parceiros, não só os institucionais, mas também os agricultores, sem os quais, né, que são o grande foco desse projeto. E o que a gente consegue com esse modelo de governança? Sinergia, que é algo extremamente importante. Antes do projeto, cada instituição tentava resolver o problema de conflito lá na bacia sozinha. Não conseguia, não dava conta. Tá? Então, vejam aí as instituições que participam,
do governo federal, do governo estadual, ONGs, desde ONGs locais até ONGs internacionais, como TNC e WWF, e setor privado também. Temos aqui as agências nacional e estadual / distrital de gestão de recursos hídricos, e temos também organismo de pesquisa dentro. Eu comecei a participar do projeto lá em 2010, 2011, como Embrapa, né, fazendo pesquisa, fazendo monitoramento, acompanhando os dados. Então, aqui dentro do projeto, o que a gente faz? A gente planta mudas, tem uma parte de restauração, sim, tem uma parte de implementação de terraços, adequação de estradas rurais, implementação de barraginhas, implementação de ondulações transversais. Também temos PSA, pagamento por serviços ambientais, algo que serve muito para atrair os produtores para dentro do projeto, mas com o tempo ele percebe que o PSA, ou pagamento por serviços ambientais, é só uma pequena parcela do ganho que ele tem. Ele ganha muito mais com as ações que são implementadas no âmbito do projeto. Está aqui a área em vermelho, a área que a gente já conseguiu impactar por meio do projeto. Em torno de 1/3 dos produtores já tiveram contratos com a DASA, mas deve-se ressaltar de forma muito clara que o recurso para o pagamento de serviços ambientais vem da companhia de saneamento. A gente sabe, né, quando adota as boas práticas agrícolas, né, que em escala de fazenda, isso a agronomia vem estudando isso há muito tempo, eu como engenheiro agrícola, né, essas calhas de Wistmeier aqui são de um projeto de pesquisa meu, eu que instalei lá no campo. Né? Então, a gente sabe quais são os impactos em escala de bacia, em escala de fazenda, mas quando a gente passa para a escala de bacia, ainda temos aí alguns desafios científicos a cumprir. É muito difícil provar, principalmente assim, o impacto da infraestrutura verde quando você muda de melhoria de quantidade e qualidade da água, quando você muda de escala para escalas maiores. Veja, eu mostro aqui uma curva-chave de vazão e uma curva-chave de sedimento. Quer dizer, quando você tem 30% de erro na adoção de algum método de monitoramento de sedimentos, você está feliz, porque significa que você fez um bom trabalho de monitoramento. Então, quanto eu tenho que mudar na bacia para mudar mais de 30% da produção de sedimento dentro de uma bacia? E outra, a resposta hidrológica de cada chuva, a resposta dos fluxos em cada chuva, depende da umidade anterior, depende de como foi a chuva, depende de como ela foi distribuída. Enfim, as variáveis são muito grandes e muitas vezes a gente vê algumas simplificações que eu não vejo problema fazê-las, mas temos que fazer com conhecimento e com ciência agregado para dizer quais são os benefícios dessas ações. Temos trabalhado com modelagem, esse aqui é o meu trabalho científico mais citado, na bacia do Pipiripau, né, feito em parceria com os alemães, dentro do projeto de pesquisa, onde a gente faz todos esses cálculos de potencial de redução da produção de sedimento e melhoria das vazões e mudança de uso do solo, como que isso afeta as barraginhas, os terraços, até que ponto, quer dizer, porque quando eu faço a barraginha e o terraço, eu não posso somar o impacto da barraginha mais o impacto do terraço. Se eles estão na mesma vertente, eu tenho que descontar uma coisa do outro, ou ficar preso num lugar ou preso no outro. Nós, no agro, a gente sabe que para aumentar a produtividade, para aumentar a biomassa, a gente precisa aumentar a evapotranspiração. Quando a gente aumenta a evapotranspiração, a gente dificulta a recarga e dificulta alguns outros processos que são importantes para manter vazões na hidrologia. Um outro ponto que a gente trabalha muito é com sensibilização e mobilização. Esse foi um evento maior que a gente fez lá, com em torno de 700 pessoas, não só mostrando o projeto, mas tentando levar também um pouco de educação e conhecimento e uma troca de experiência aí com os produtores rurais, não só da região, como de outras regiões próximas. A gente tenta envolver as escolas locais, as crianças lá do local, e também tem toda uma parte de organização, né? O pessoal se organiza lá entre o pessoal dos orgânicos e tal. O projeto faz com que as pessoas se aproximem e ganhem um selo de produtor de água, praticamente isso, né? E isso faz com que eles melhorem, inclusive, renda, organização, processo de comercialização conjunta. São muitas coisas que acabam acontecendo e fortalecendo esses produtores da região. Então, aqui eu selecionei, na hora de eu escrever a proposta para competir lá na GWP, né, gestão integrada de recursos hídricos, soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde e cinza, desenvolvimento rural sustentável, alocação negociada de água, pagamento por serviços ambientais, integração campo-cidade, organização da sociedade, capacitação, educação ambiental. E aí, como resultados disso tudo, nós tivemos melhoria na governança,
né? Aumento da segurança hídrica para mais de 200 mil pessoas, os agricultores deixaram de ser considerados vilões e se tornaram parceiros nessa questão da gestão hídrica. Os agricultores hoje se orgulham de dizer que são produtores de água. Como se mensura isso? A felicidade da pessoa em ser um produtor de água. No âmbito do projeto, muitos agricultores se organizaram em associações, passando por uma transformação ecológica na região. Agricultores relatam o retorno de animais silvestres nas suas propriedades, onde nas áreas de recuperação, principalmente. Então, tem um impacto aí, uma relação também com biodiversidade. E o projeto é o seguinte, tem 17 instituições, ninguém se matou e a gente está replicando para outra bacia, mais ou menos com os mesmos parceiros. Então, isso é uma prova do sucesso daquilo que a gente está fazendo. Submetemos dessa forma, tivemos que adaptar, né, ajustar a uma ligagem internacional o projeto que a gente faz, que a gente toca, e no meio de 340 projetos de 80 países, a gente, né, ficou em segundo lugar. Eu acho que deveria ser primeiro, mas tudo bem, ficamos em segundo, está ótimo, junto à GWP, e hoje nós somos um projeto aí da lista da GWP, que a GWP divulga pelo mundo. Com isso, nós temos participado de muitos eventos, inclusive na COP26, a gente teve uma sessão específica sobre o projeto, que nos traz a todos que participam, um orgulho e uma honra muito grande de fazer parte de uma história bonita de gestão de recursos hídricos. Mas a própria GWP e os organizadores do projeto consideraram o nosso caso como um caso clássico de gestão integrada de recursos hídricos para a promoção da paz. Isso eu não tinha colocado no projeto, isso foram eles que colocaram na avaliação. Convido aqui agora a Sinara e o site para retornarem aqui. A gente vai iniciar agora um segundo momento aqui do nosso painel, que é exatamente de perguntas e alguns questionamentos e o debate aqui, então, inclusive entre nós. E há 20 anos atrás eu acompanhava e nos últimos tempos eu não tinha uma notícia tão precisa, né? E aí eu quero já agradecer ao site aqui por ter contado essa história de forma tão didática e mostrando aqui a evolução inicial, o gap e a retomada. E eu achei muito, muito interessante poder aprender, ver o retorno aí de forma intensa dessa colaboração rica e produtiva da GWP com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e ver aqui, inclusive, uma aplicação importante aqui do Jorge, a GWP, dando visibilidade para um projeto extremamente importante aqui do Brasil, mostrando que o Brasil tem gestão de recursos hídricos que merece visibilidade internacional. Logo no início, há 20 anos atrás, a GWP ela foi decisiva, eu acho, aqui no incentivo de 2 temas aqui no Brasil. Um foi da gestão integrada de recursos hídricos. Eu acho que ela teve um papel junto à comunidade de recursos hídricos, a BRH tinha um pouco essa agenda, mas uma discussão conceitual sobre a gestão integrada dos recursos hídricos foi muito fomentada pela GWP, né? Então, muitos dos conceitos, né, da gestão integrada, a visão que tinha inicialmente, inclusive o conceito de governança das águas, eu acho que essa ideia de pensar a governança das águas dentro da gestão integrada, muitos dos debates da GWP trouxeram isso, né? Então, acho que a GWP ela teve um papel importante na gestão aqui de recursos hídricos no Brasil e naquelas discussões. E aí fico feliz que esse está sendo um instrumento de disseminação do conhecimento, não só que a gente utiliza aqui dentro da academia, mas está sendo utilizado aí também para formação mais abrangente, né? Eu avalio que a gente tem que ter uma base de divulgação científica e tecnológica em língua portuguesa. Eu acho que a discussão de gestão de recursos hídricos e a discussão de ferramentas tecnológicas de gestão de recursos hídricos, nós precisamos ter em língua portuguesa, porque muitos dos técnicos que podem se apropriar dessas ferramentas para fazer da palavra vida, né, da palavra ação, eles, às vezes, não têm um domínio, talvez, tão intenso, ou, às vezes, as peculiaridades da língua fazem passar conceitos e perde precisão para a implementação no dia a dia. Então, eu acho que a gente ter uma revista com a qualidade que a Rega tem tido nos últimos anos, né? Ela sempre teve, mas nos últimos anos a gente vê que ela voltou com muita energia. Eu acho que é uma colaboração extremamente profícua
da GWP com a BRH. Eu acho que um ponto importante aqui que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: a gestão integrada de recursos hídricos, esse conceito ele tem alguns elementos extremamente importantes. Compartimento atmosférico, superficial e subterrâneo, quantidade e qualidade, os diferentes níveis institucionais, no nosso caso aqui, federal, estadual, municipal, governança em diferentes escalas territoriais, o que é que integra, né? E, no final das contas, integra tudo. Então, o Jorge já mostrou, de certa forma, também que essa questão de system-based approach, né? Que, na realidade, termina, a gente recapitulando, talvez, é um conceito interessante, mas que recapitula, por exemplo, a bacia como problema, ou o problem shared, né? Bacia-problema, você olhar de forma mais integrada o conjunto dos atores, interlocutores e ver quais são as interligações que ele tem, essas múltiplas dimensões, né? Gosto muito desse conceito de gestão adaptativa, é verdade, de aprendizado. Quais são, talvez, os pontos importantes hoje na agenda do que seria a gestão integrada de recursos hídricos e em que é que ela poderia ser reformada? O que é que a GWP está vendo em termos de atualização dessa agenda? O que é que funcionou, o que não funcionou, né? O que é que a GWP está enxergando aqui para esse futuro mais próximo? Um dos pontos importantes, resgatando o que o Jorge disse, a questão da visão sistêmica, né? A ideia da gestão integrada, ela procurou articular, né, do ponto de vista da gestão, a questão da intersetorialidade, né, do ponto de vista das demandas, né, e o acesso à água, né, os usos múltiplos, os múltiplos atores envolvidos, e do ponto de vista do entendimento, né, dos desafios, dos problemas, trouxe a questão da necessidade de colaboração de diferentes áreas do conhecimento, das disciplinas, para promover justamente essa visão articulada do todo. Então, hoje você começa a ter, globalmente falando, uma perspectiva, digamos assim, de... eu não diria ampliação, porque acho que lá no início essas questões estavam colocadas, mas a ênfase foi deslocada para um tipo de foco. Então, está tentando se retomar uma visão mais ampla, né, do aspecto sistêmico, ligando a água doce à água salgada, como se tentando dizer que está tudo integrado e a gente precisa cuidar da mesma forma e olhar e reconhecer os impactos mútuos. Eu passaria aqui para a Sinara, como é que a gente pode pensar nessa gestão integrada de rios transfronteiriços, se a gente sabe que o desafio, às vezes, de regiões até dentro de um estado, ou entre estados federados, já é extremamente complicado, aqui a gente já tem essa experiência aqui no Brasil. Como é que é pensar nessa gestão integrada em rios transfronteiriços, né? E tem algumas experiências europeias, né, importantes, mas como é que seria aqui o caso aqui da transportar os ensinamentos aí para a América do Sul e olhando aqui especificamente aqui o Brasil? Bom, as parcerias são fundamentais, parcerias que são oportunas, construtivas e responsáveis, elas são fundamentais, especialmente nas questões transfronteiriças, onde as situações das institucionalidades elas não estão ainda consolidadas, ou seja, os aspectos jurídicos eles não são harmonizados ainda entre países. Com relação, então, especialmente com a parceria com a GWP, é uma janela de oportunidades, porque, afinal de contas, a GWP tem países membros espalhados por aí, com experiências, né, em localidades que podem ser transportadas para a gente, né? Ou seja, tem essa potencialidade da nossa parceria enquanto a Associação Brasileira de Recursos Hídricos e GWP se fortalecer, né, em diferentes aspectos, em diferentes atuações, seja no contexto que se configura na REGA, né, na América Latina, como em outras questões, especialmente aqui nas questões transfronteiriças do nosso país. Tem tantas janelas de oportunidade, de áreas de atuação para a gente começar ou
construir ou fortalecer, pontuar situações com relação à gestão transfronteiriça. Então, capacitação, parceria, um contexto de muito boa vontade política, né, é essencial. Formação de pessoas, sociedade, enfim, é o que temos para hoje, consolidado nas nossas questões de fóruns científicos, técnicos e também nas nossas publicações. Resumidamente isso, Assis. Na realidade, você levanta aqui alguns pontos extremamente importantes, né? Primeiro, se a Europa tem institucionalidade entre países e acordos para gerenciar rios, aqui a gente ainda tem alguns acordos, a gente precisa evoluir muito na gestão. Muito. Né? Segundo ponto importante é que você sinaliza muito intensamente que a GWP é uma plataforma de trocas de experiência importantes, que pode, inclusive, também ajudar nesse avanço da gestão de rios transfronteiriços, por ter um conjunto grande de países e de experiência que podem ser trocados. E o terceiro é exatamente essa questão de que existem instituições formais e informais, né? Na realidade, se as instituições formais não operaram, tem as instituições informais que constituem essas práticas que são reiteradas e que, de certa forma, criam uma reciprocidade, uma prática e uma longevidade que a gente poderia caracterizar aqui como, usando aqui ali no Ostrom e outros aí, como instituição informal, né? Uhum. Então, de fato, a gente precisa... E a gestão de recursos é complexa até por conta disso. Nem tudo está na norma, mas a gente precisa normatizar, principalmente essas relações entre países, sob pena de não ter sustentabilidade. Essa temática das bacias transfronteiriças, ela sempre esteve presente, e a GWP trabalhou muito fortemente, inclusive com os chanceleres dos países sul-americanos, dando capacitação em direito internacional de águas transfronteiriças. A questão é que a própria trajetória das discussões foram evoluindo, tem outras questões para além do direito, né? Porque a gente precisa avaliar os impactos, né, ambientais. Então, vai para além dessa discussão dos instrumentos legais. E por conta disso, a gente, aqui na América do Sul, tem começado a fortalecer discussões sobre gestão transfronteiriça, cobrindo outros aspectos. A questão dos relatórios nacionais para a ONU sobre o cumprimento das ODS, e aí na questão dos indicadores 6.52, percebeu-se que havia contradições entre as comunicações dos países, porque quando você fala em bacia transfronteiriça, os relatórios dos países olhavam a partir do território do seu país, né? E aí falava-se, a bacia transfronteiriça é essa bacia aqui, só que ela fazia parte de uma coisa muito maior, né? E eles enxergavam a microbacia. Então, a gente começou a discutir, olha, tem questões cartográficas que precisam ser trabalhadas, precisa de uma articulação do ponto de vista regional para que você coordene essas ações. Então, você precisa pensar numa base cartográfica que seja compatível, comum. A gente tem o problema do quê? Do sistema de classificação. Otobacias, por exemplo, só Brasil e Peru que usa na América do Sul. Então, existe uma série de questões técnicas também que precisam ser trabalhadas. Então, como é que ficam os mecanismos de solidariedade pensando o quê? Na necessidade de coletar dados para o bem comum, né? Isso nós discutimos enquanto GWP. Há muitas coisas para a gente avançar, né? Para além das questões jurídicas, e acho que esse é digamos assim, o potencial que o trabalho em rede oferece, a capacidade de agregar novos pontos de vista, novas contribuições e dinamizar esse trabalho rumo a uma melhor gestão. O Jorge, quando elencou aqui o checklist dele, que ele mandou aí para o prêmio, ele falou de temas que me são muito caros e me deixam muito curioso, né? Precisa lembrar que para fazer gestão, como foi lembrado, acabou de ser lembrado pelo site aí também, precisa de informação,
sem informação não tem gestão, é importante ciência e tecnologia. Você precisa de informação para identificar quem ganha e quem perde, quais são as possibilidades de colaboração e transformar conflito em colaboração. Então, tudo isso possivelmente está dentro aí dessa visão de uma abordagem de recursos hídricos sob a perspectiva de sistemas, e é um sistema complexo, que tem propriedades emergentes, que a gente não pode dividir, se transformar e olhar cada parte de forma isolada, porque o todo é maior do que a soma das partes. Então, tudo isso me alegra muito em ouvir esse conceito. Um pouco do que a gente tenta mostrar com o projeto Pipiripau é numa escala pequena, né? Obviamente, são 230 quilômetros quadrados, como isso é possível. Como isso é possível de envolver a sociedade, de fazê-la participar do processo, e por meio de ações que nem sempre são ligadas a recursos hídricos, né? Por exemplo, você vai lá e faz um reflorestamento em uma determinada área, faz uma ação aqui, outra acolá, o próprio pagamento do serviço ambiental, você traz essa turma que antes não era ouvida para dentro do processo. Enfim, acaba sendo interessante, aí você vem a Emater com apoio, né, da extensão rural, e com toda a parte também socioeconômica e de negócio, de mercado, às vezes preservar em pequena propriedade, tirar 20% daquela atividade que a pessoa está acostumada a fazer, mas a pessoa se predispõe a fazer e a cuidar e a participar e a fazer parte. Então, a primeira reunião que a gente teve com a Associação do Canal Santos Dumont, um dos produtores falou: não me venha com essa conversa de novo, vocês estão enrolando a gente. Mas não, tem 20 anos que falam que vão tubular o Canal Santos Dumont. Demorou 10 dentro do projeto, mas conseguimos tubular, né? Então, a gente consegue gerar a transformação por meio, mais uma vez, dessa sinergia, da integração, de uma colaboração inteligente. E aí eu vi o Francisco falando umas 15 vezes a palavra conhecimento. Conhecimento precisa estar presente na discussão. O que a gente tem ouvido de besteira na área de clima, recursos hídricos e meio ambiente não está no gibi, e às vezes são essas besteiras que são usadas na mesa de negociação, de discussão. Obviamente que a gente não pode ser tão purista. A gente tem um processo político, a gente tem um processo de negociação, então, assim, a gente tem que ter também essa cabeça na hora que a gente senta numa mesa de negociação para poder participar, e, obviamente, dado é fundamental. Fazer gestão sem dado. Então, essa é uma coisa, prioridade. Outra coisa, nós temos exemplos no mundo muito interessantes sobre acordos internacionais acerca do tema da água. Vide na África, no Rio Senegal, eles estão cansando de ganhar prêmio também, porque tem um exemplo lá do Rio Senegal, que são 4 países, né, de línguas diferentes, uns falam inglês, outros falam francês, se juntaram e falaram: gente, como é que nós 4 podemos fazer um projeto em que todo mundo ganhe? O que vocês precisam? Precisam de água e energia. Então onde é que vai ser a barragem? A barragem vai ser no local tal, porque é o melhor local para fazer. Mas aí depois, como é que nós vamos distribuir essa água e essa energia? Vai ser distribuída assim, assado, porque aí todo mundo ganha. Ou quem ganha mais, paga mais. E tem um outro caso que não é tão positivo assim, que é o caso do famoso Rio Nilo, em que tinha um acordo entre quem estava águas abaixo, né, Egito e Sudão lá, né, negociando, discutindo, e tinham os acordos, mas não considerava que tinham muitos outros países envolvidos no processo. E aí, de repente, a Etiópia toma uma decisão unilateral de fazer uma mega barragem lá, a grande barragem da Renascença da Etiópia, para irrigar os campos da Etiópia. Precisa fluir. Eu fiquei feliz de ver no Fórum Mundial lá do Senegal a presidente da Etiópia se declarando disposta a conversar e falando da necessidade de se conversar sobre a operação desse reservatório. E assim que tem que ser, e os acordos têm que ser traçados e respeitados, né? Porque tem a história da autonomia e dos países, e cada um tem suas regras e suas leis. É preciso sentar e conversar com base, mais uma vez, em dado, informação, conhecimento, de forma inteligente, trazendo para a mesa quem é de fato importante dentro do processo. A gente não pode pensar que a gestão integrada vai integrar tudo, todos, e vai resolver todos os problemas do mundo. A gente precisa ter integração, cooperação, mas com foco em resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que é nesse rumo que a gente tem que avançar, e é nesse rumo que eu vejo as discussões caminhando pelo mundo.
Acho que você traz aí algumas questões extremamente interessantes. Acho que foco no problema é chave. E aí, inclusive, é onde emerge a inter ou multidisciplinaridade. Porque quando você deixa de ter o foco disciplinar, setorial ou de ofertador de conhecimento para ter um foco na realidade concreta. Eu acho que visibilizar os invisíveis, né, que sejam cartográficos ou seja da dinâmica da sociedade, outro ponto extremamente importante, e a confiança é chave. A primeira confiança que tem que ter é sobre qual base de informações vai se dar o processo de tomada de decisão. Esse é o primeiro acordo a ser tomado em qualquer negociação. Você falou uma outra palavra que, para mim, é chave dentro do processo: confiança. Não só nos dados, mas com os atores. Exatamente. Essa construção ela é fundamental. E com a sociedade, porque senão também você não causa a transformação que você precisa causar. Essa é chave, né, Sinara? Quando a gente fala que... Porque, na realidade, a gente tem uma agenda de acordos de construção até internacional, que não necessariamente teve aqui um rebatimento linear ou, digamos assim, espelhado. O Brasil não é um reflexo do que aconteceu no mundo. Tá certo? O Brasil tem sua dinâmica política institucional própria, os estados têm sua dinâmica política institucional própria, mas há aí um processo de diálogo com o que acontece no mundo. E o que aconteceu no mundo, praticamente a partir de Mar del Plata e depois Dublin, é que estabeleceu alguns conceitos, um consenso sobreposto, né? Que eu acho que a partir aí, mais recentemente, esse consenso sobreposto, que são os acordos internacionais, tem sido questionado por alguns movimentos até a nível internacional, mas a gente teria lá a questão uma discussão meio assim, que é a questão do valor econômico da água, né, que o Jorge até também sinalizou, a questão de água como um direito, né? Então, tem essa discussão para limitar, inclusive, e servir como um freio a essa visão mais pura econômica da água. Então, me fala aí um pouco sobre essa dimensão que, de certa forma, às vezes é invisibilizada, mas é tão relevante na nossa vida atual. Fala um pouco aqui dessa dimensão da gestão de recursos hídricos da mulher. Sim, a Sinara falando, e com base nos princípios de Dublin, e a questão de gênero. Agora que a coisa está sendo considerada, porque todos aqueles pressupostos dos princípios de Dublin, eles foram considerados na nossa política nacional de recursos hídricos, pelo menos na letra de lei. A questão de gênero nem foi feita menção. Eu mesma, que tenho mais décadas do que esse pessoal que já nasceu com a questão de gênero imposta como uma questão necessária, né, e vivenciando no dia a dia, eu mesma não sabia o quanto que na sociedade, no processo civilizatório, a questão do uso da água, a base está no papel da mulher, e nas suas diferentes situações, porque nas suas diferentes realidades, dentro da pluralidade da questão de gênero. Também em relação até às questões não só de gênero, mas que a gente vai vivenciando no dia a dia. A gente já teve várias presidentes mulheres na Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que já teve sua base na engenharia raiz, né? Com só meninos, só rapazes, na engenharia raiz. E a GWP já foi muito parceira de entidades não governamentais em tempos atrás, com a questão de capacitação, de divulgação e da importância dessa inserção de gênero. E as outras questões todas, dos outros 3 itens, né, da questão do valor econômico da água, do processo participativo, né, do governo, da sociedade e usuários da água, nesse contexto todo, eu creio que está tudo num momento de berlinda, sabe? Então, várias questões, porque os fundamentos, os princípios, eles são válidos, são ok, mas alguns procedimentos, né, se mostraram inadequados. E não adianta, e não acredito que emendar leis ou então fazer novos normativos para testar algumas situações que, porventura, não vá dar certo, seja o mais adequado. Mas a gente pode já tem estrada para considerar o que já aconteceu, o que a gente já tem de resposta, de concretude, sem inventar moda. Não adianta a gente ter planos fantásticos, com manuais operativos melhores ainda,
mas os colegiados simplesmente nem olharem, nem acessarem, né, os comprometimentos, ou até mesmo levarem como lição para casa. De fato, a gente tem uma mudança de contexto no Brasil, tem um marco do saneamento, tem uma legislação aí sobre infraestrutura hídrica e mercado de água que estão no Congresso Nacional, tem uma série de questões. Começa lá em 2019, né, Assis, com a própria reformulação da competência da Agência Nacional de Águas. Tem um conjunto de questões que foram levantadas que eu acho que a gente precisa de um aprofundamento, porque isso está revisitando alguns fundamentos extremamente importantes da própria gestão integrada de recursos hídricos defendida aí pela GWP. Aí eu pediria para vocês aqui fazer aqui uma última fala aqui com alguma mensagem final, curta. Eu creio que tudo que nós conversamos e que concluímos por aqui nos remete a uma necessária Agenda Nacional de Recursos Hídricos. Não é o Plano Nacional de Recursos Hídricos que tem um planejamento, uma agenda nacional, um contexto de agenda que traga todo esse apanhado de experiências exitosas e que possa ser, inclusive, confrontado com todas essas questões milagrosas de urgência que vão acontecendo e que vão fragilizando cada vez mais o processo de gestão de recursos hídricos estruturado pela 9433. Enfim, parabenizar o Saito pela gestão junto à GWP, né? A Sinara falou de uma agenda nacional. É bom a gente estar conectado assim com esse mundo internacional. Tem muita coisa boa sendo feita por aí, e a GWP ela não é só promotora, é um locus de discussão, ela é ouvida, mas cabe a nós, eu acho que estar junto, entender as fontes de financiamento, as fontes de recurso para a gente fazer as nossas ações aqui no Brasil também, e para resolver nossos problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O foco é sempre esse, os caminhos são vários e a gente precisa, de fato, cooperar, trabalhar junto, buscar sinergia para que a gente possa avançar de maneira inteligente. Carlos Saito, grande presidente da GWP, a palavra está com você. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço especialmente ao Jorge, a Sinara, têm sido muito parceiros nesse trabalho de articulação. É um trabalho difícil construir redes de instituições, porque cada instituição tem seu DNA e a gente tem que fortalecer a história, respeitar as particularidades, valorizar cada parceiro e fazer uma via de mão dupla. Para finalizar, gostaria só de dizer assim, as coisas que a gente discutiu aqui, eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades, eu gosto de repetir, que é a década internacional da água, 2018-2028. Nós estamos em plena década. Normalmente, né, a própria GWP também peca nisso, acho que valoriza muito mais os ODS do que a década, e nós temos uma agenda só da água e que diz, inclusive, o seguinte, que os objetivos têm que ser alcançados com foco no desenvolvimento de conhecimento. Então, eu acho que o caminho está traçado, né? Acho que a gente está no caminho, a gente só precisa aproveitar a janela de oportunidades. Agradecer imensamente aqui a Sinara, ao Jorge e ao Saito pelas exposições, esclarecimentos, informações, ideias que trouxeram, acho que enriqueceu demais. Parabenizar aí a GWP por esses 20 anos de contribuição aqui na gestão de recursos hídricos, na gestão integrada de recursos hídricos. Parabenizar a GWP e a BRH por mostrar que é possível ter uma longeva colaboração entre duas instituições que muito enriquecem a gestão de recursos hídricos do Brasil. Parabenizar aí todas essas iniciativas que estiveram associadas a essa parceria, né? Parabenizar a SBPC também pela oportunidade dessa mesa e de trazer para a sua 74ª reunião a discussão sobre a gestão integrada de recursos hídricos e como é que se constrói conhecimento a partir de parcerias de organizações tão relevantes como as duas que estão assentadas aqui nesse nosso painel. Então, muito obrigado a todos
E com essas palavras eu encerro esse nosso painel